Gravar um pouquinho aqui a nossa conversa. Boa noite a todos, boa noite aos que estão chegando aqui. Roberta já mandou um boa noite aqui pra gente. Bem-vinda, Roberta. Tendo dúvidas aqui é só nos abordar, falar. Então a ideia é iniciarmos um bate-papo a respeito de aposentadoria Brasil-Canadá. Eu vou colocar aqui a minha tela para vocês, colocando algumas informações que nós vamos trocar a respeito da questão da aposentadoria, né? Estou deixando aqui a minha página do Orienta Global Work, que é o meu curso para quem se interessa em estudar aí detalhes, né, a respeito das questões relacionadas a Brasil-Canadá, especialmente quando a gente envolve aposentadoria, questões fiscais, né, assuntos nesse sentido. A minha intenção é trazer para vocês aqui talvez não semanalmente, mas quinzenalmente ou mensalmente, algumas informações para que a gente possa discutir, né, e trocar conhecimento e saber aí os caminhos que devem ser adotados no sentido de termos informações para agirmos da melhor forma possível. Absorvermos aí o conhecimento a respeito da aposentadoria e o melhor planejamento que nós podemos fazer, né? Então, a minha ideia é trazer aqui o máximo de informação possível para vocês, ok? Então, a gente começa hoje falando a respeito da aposentadoria Brasil-Canadá e vamos abordar também os benefícios sociais. Eu vou me apresentar aqui, sou a Paula, eu sou advogada internacionalista, eu sou expert em Brasil-Canadá, então, apesar de estudar acordos e tratados internacionais de uma forma geral, eu foquei os meus estudos para os acordos e tratados que envolvem Brasil-Canadá e vou trazer hoje um pouquinho a respeito do acordo previdenciário Brasil-Canadá, vou mostrar algumas questões para vocês. Quero, assim, tenho o objetivo de tirar alguns mitos a respeito dessa questão, né? Porque muita gente acredita que o acordo Brasil-Canadá é uma salvação no momento da aposentadoria e realmente não é, e vou mostrar isso. Ele pode ser uma salvação num determinado aspecto que nós vamos conversar hoje, mas não no todo. E ele não aumenta valor de benefício, né? Então, quero deixar isso aqui claro para vocês que tem um pouquinho do meu currículo, do que eu faço, da experiência que eu tenho, né? Então, eu tenho mestrado em Direito, eu tenho em Direito do Trabalho, eu tenho mestrado em Direito dos Negócios, sou especialista em Direito Previdenciário, então tenho aí um currículo voltado para o direito de muitos anos, né? E sempre gostei muito de estudar e me atualizar. Então, trouxe aqui esses pontos para vocês. E a gente vai começar falando da legislação previdenciária que envolve Brasil-Canadá. Eu sempre abordo o aspecto de nós falarmos em duas aposentadorias. Duas aposentadorias, elas, na verdade, são situações bastante importantes que vão dar para as pessoas um certo conforto, né, financeiro. E como é que a gente trabalha isso? Qual é o caminho para a gente chegar nessa condição de duas aposentadorias e o que que nós temos nesse sentido? Bom, a primeira coisa é nós pensarmos sempre e observarmos sempre o que nós tivemos no passado, ou seja, onde você trabalhou, quanto tempo de contribuição você tem no Brasil. Por quê? Porque isso vai servir de apoio efetivamente para que você consiga o direito a mais uma aposentadoria. Então, quando eu falo mais uma, para quem está no Canadá, qual é a ideia? Que você tenha uma aposentadoria no Brasil e que você organize os caminhos para essa aposentadoria do Brasil e que você tenha também uma aposentadoria no Canadá. Então, qual o melhor critério para isso e quais as providências que você deve tomar que efetivamente atendam essas duas questões, né? Eu gosto de falar muito sobre o acordo previdenciário, e quando eu falo do acordo, eu abordo a questão da aposentadoria no Brasil, e gosto também de deixar claro aqui para vocês a questão do Canadá, ou seja, como é que funciona efetivamente a estrutura de aposentadoria no Canadá. Então, quando a gente fala de aposentadoria no Brasil, a gente tem que observar o quê? Que você tem que atender alguns requisitos,
que houve uma mudança drástica em 2019, né, que estabeleceu novos critérios em relação à questão de aposentadoria. E, considerando esses novos critérios, o que que nós temos que observar? Que é necessário que, para as pessoas se aposentarem, que elas tenham 15 anos de contribuição no Brasil. Além desses 15 anos de contribuição, você precisa ter 180 meses de carência, que acaba equivalendo mais ou menos o período, e você precisa atender à idade. Então, há uma exigência de uma idade mínima de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, né? Então, o que que a gente tem que observar? Diante dessa estrutura que nós temos, qual é o ponto que você precisa se preocupar? Bom, eu tenho que contribuir pelo menos 15 anos. Contribuir 15 anos, eu tenho condições efetivas de me aposentar, quer dizer, atendi uma das exigências. Além dos 15 anos, claro, 180 meses de carência, que em regra vão estar lá em conjunto com os 15 anos. E posteriormente, eu preciso atender a idade. Então, muita gente me pergunta: olha, eu já tenho 15 anos de contribuição no Brasil, preciso me preocupar daqui para frente? Precisa. Aí é que está o pulo do gato para que você possa receber um valor maior. Então, a ideia qual é? Pense em retomar a contribuição no Brasil. Pense em fazer um planejamento previdenciário, considerando o quanto você pode contribuir, ou seja, quais os valores que você terá de contribuição e quando você observar o tempo que você, a condição para você contribuir, né? O que mais que você tem que fazer? Você precisa. Desculpa, gente, eu estou aceitando as pessoas aqui. Então, leve em consideração, retomando, pense no tempo que você tem que contribuir. Atendeu isso, você pode continuar contribuindo para aumentar o seu benefício previdenciário. Essa é a condição mais razoável para as pessoas, ou seja, pensar na possibilidade de você ter uma aposentadoria com um valor mais alto. Então, a continuidade da contribuição serve justamente para isso. Ou seja, posso aumentar o meu valor? Posso. Então, no Brasil eu tenho essa possibilidade. Isso facilita a minha vida? Sem dúvida nenhuma, que na hora de se aposentar, você terá um benefício bem maior, ok? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Aposentar no Brasil, eu tenho que atender os requisitos. Atendendo os requisitos, o que que eu observo, que caminho que eu vou levar em consideração para que eu possa me aposentar. E aí vocês vão me dizer assim, Paula, mas espera aí, como é que eu faço para usar o acordo Brasil-Canadá? Você está falando de eu me aposentar no Brasil, mas eu tenho que voltar a contribuir no Brasil. Ok, não, quero usar o acordo. Posso usar o acordo? Pode. Não tem problema nenhum em usar o acordo. Quais são os pontos, quais são os prós e quais são os contras? Se você não tiver 15 anos de contribuição, imagine que você tem aí 10 anos de contribuição no Brasil e você quer se aposentar no Brasil posteriormente, você pode se utilizar dessa situação, desses 10 anos, e pegar um período do Canadá. Imagine, por exemplo, que você tenha desenvolvido atividade profissional no Canadá, contribuído com o CPP, e você tem lá 10 anos de contribuição no Canadá. Então você vai pegar 5 anos, vai se utilizar desses 5 anos que você tem, ou desses 10 anos para demonstrar no Brasil, que você atendeu o tempo de contribuição. Então, como que eu atendo o tempo de contribuição? Somando o período do Brasil mais o período do Canadá. Então, eu tenho 10 anos de contribuição no Brasil, eu tenho 5 anos de contribuição no Canadá, eu somo esses dois períodos e eu atendo a exigência do Brasil para eu me aposentar. Agora vejam só, você soma tempo de contribuição. E na hora do cálculo da aposentadoria? Esse é que é o problema.
Na hora do cálculo de aposentadoria, os teus valores serão achatados. Por quê? Porque o Brasil vai considerar só o valor que você contribuiu para o país. Então, ele não vai levar em conta o valor que você contribuiu para o Canadá. Então, você só soma tempo de contribuição, você não soma valores. E por conta disso, você acaba tendo um prejuízo financeiro. E o prejuízo financeiro tem qual o problema? O que que acontece? Puxa, se eu tivesse contribuindo com o Brasil, eu teria aí um valor de aposentadoria muito maior. Em regra, é isso que acontece. Então, quando você faz o seu planejamento, retoma uma contribuição, e, gente, quando eu falo de retomar contribuição, nós não estamos falando de valores absolutamente altos, não. Muitas vezes a gente vai falar de contribuição a base de contribuinte facultativo, 11% de um salário mínimo. Nós estamos falando de R$ 166, 166,98. Ou seja, eu estou contribuindo mês a mês com um valor que acaba sequer fazendo tanta diferença lá na minha vida financeira para eu ter um benefício que muitas vezes pode ultrapassar o valor de US$ 1.000, você fazendo a conversão do valor de real para o Canadá. Por que que você está falando de US$ 1.000, Paulo? Porque tem muita gente, e muitos de vocês que estão aqui, que eu conheço, inclusive, podem me dizer assim: olha, eu trabalhei no Brasil e eu recebia mais do que o teto. Hoje, o teto da aposentadoria é de R$ 8.157. Então, quando a gente fala de receber 8.150, quando a gente fala de receber R$ 8.157, nós estamos falando do quê? Do teto de aposentadoria. Bom, esse teto, quando eu contribuo sempre com o teto, isso quer dizer o quê? Que eu posso vir a receber um valor correspondente ao teto? Exato. Então, pega o seu background, pega lá o seu período de contribuição no Brasil, antes de você se mudar para o Canadá. Ah, você tinha um salário que correspondia ao teto? Ah, eu tinha um salário que correspondia ao teto. Então, nesse caso, eu acabo tendo um benefício mais alto. Se eu uso o acordo para minha aposentadoria, qual vai ser o grande problema? O meu valor vai baixar e vai baixar bruscamente. Vejam, quando eu uso o acordo, gente, existe no acordo a permissão de se receber até menos que um salário mínimo, ou seja, você pode receber até 70% de um salário mínimo. Isso não é um valor considerável, ao passo que eu estou falando de quem recebe, quem tinha salário acima do teto tem lá a chance de receber um valor bem considerável. Então, vale a pena a retomada? Vale muito a pena. Vale a pena fazer o planejamento? Sem dúvida nenhuma. Você faz o planejamento e você fica sabendo o quê? O quanto você vai ganhar de aposentadoria lá no futuro. E você pode, inclusive, criar mecanismos para considerar um recolhimento maior ou menor, dependendo da tua condição financeira no momento. Então, eu posso, por exemplo, diante de um quadro, diante de um estudo que eu faço da minha própria situação, aumentar o meu valor de contribuição ou mesmo diminuir esse valor de contribuição. Eu já tive vários clientes onde a situação deles era: olha, eu estou contribuindo aqui com R$ 400 por mês. Tá errado, você pode pagar menos. Você pode pagar 166. Os 400 não estão fazendo diferença no teu planejamento específico. Ah, você tá brincando, Paulo? Não tô brincando, é o que acontece. Então, muitos casos, a gente precisa tomar pé da nossa situação específica, fazer o próprio planejamento e aí sim verificar qual o melhor valor e o melhor caminho para você se aposentar. Ok, até aqui eu vou pegar aqui as perguntas que foram feitas no chat. A Érica me pergunta: quantos anos, além dos 15 anos no Brasil, deve-se contribuir para receber o teto? Esses anos são próximos aos 65 anos de idade ou deve-se começar agora? Olha, na verdade, você tem vários mecanismos para receber o teto. E você tem que analisar especificamente a sua situação. Imagine que você tenha contribuído 15 anos pelo teto, né? E você está
próximo de se aposentar, próximo a completar os 65 anos de idade. Bom, dependendo da tua situação, você pode se aposentar ali, contribuindo 15 anos pelo teto com o teto. Ah, mas eu tenho a situação de descarte. Exato, tem lá uns cálculos de descarte que são feitos que acabam mudando um pouquinho isso. Então, o que que eu sugiro para você? Primeiro, que você faça o seu planejamento, verifique a sua situação específica, porque não dá para a gente pensar em quantos anos eu tenho que contribuir pelo teto. Dependendo do que você já contribuiu, você consegue efetivamente se aposentar pelo teto, mas você tem que verificar quanto tempo falta também para você completar a idade, completar os requisitos e aí atender a sua condição, né? Ela fala, contribui 15 anos, mas de 2000 a 2015. Tenho 49 anos. Bom, diante desse quadro, você tem 49, você precisa contribuir mais. E por que que você precisa contribuir mais? Porque você está perdendo. A cada mês que passa, você perde um pouquinho do valor que você efetivamente teria direito para receber. Ok? Vamos lá. O que mais que a gente... Tem mais perguntas aqui. Deixa eu só ver. A Silvia disse que um cliente está pedindo um link. Silvia, eu vou te mandar aqui o link. Deixa eu ver se eu consigo mandar para você. Deixa eu só pegar aqui. Acho que eu consigo. Ih, acabei mudando a tela. Só um minutinho, gente. Estão vendo a tela aqui normal? Alguém consegue me falar? Deixa eu ver se eu consigo colocar o link aqui. Pronto, o link está no chat, Silvia. O que mais? Ahn, o encontro vai ficar disponível? Gente, eu não sei ainda. Provavelmente alguns takes, a gente vai fazer alguns takes desse encontro, alguns pontos ficarão disponíveis, mas o todo não é minha intenção de deixar. Conforme for, né, dependendo da situação, até ponho no YouTube, na minha página do YouTube. Mas, por enquanto, não é a minha intenção deixar disponível, ok? Que mais? Continuando, nós vimos então a questão da contribuição do Brasil e o quanto vale a pena contribuir. E aí eu vou falar de mais uma outra situação que envolve o acordo Brasil-Canadá para trazer para vocês aqui informações nesse sentido. Quando eu falo do acordo, eu penso no seguinte: o acordo permite que eu faça que eu tenha aposentadoria por idade. Então, lógico, tenho que atender os requisitos de 62 e 65 no Brasil. Ele permite a aposentadoria por invalidez e ele permite também a pensão por morte. Então, quem vai se utilizar do acordo acaba tendo esses benefícios, né? Então, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Essa é a condição do acordo. E aí, eu pergunto para vocês, como é que a gente faz? Eu tenho um acordo propriamente dito para me utilizar dele, né? Então, vou me utilizar do acordo, mas existem outras possibilidades aqui que eu deva, me preocupar? Sim. Quando você opta, ao invés do acordo, fazer o retomar a tua condição de aposentadoria no Brasil, ou seja, permanecer como contribuinte no Brasil, qual é o ponto que você tem que observar? Você tem mais benefícios. A gente não pode esquecer que a estrutura do INSS é a estrutura de um seguro. Então, quando a gente fala do INSS, nós estamos falando de uma condição de seguro. E como seguro, a gente tem o quê? Além da aposentadoria por idade, além da aposentadoria por invalidez, além da pensão por morte, nós temos também o benefício decorrente de doença, né? Então, caso você fique doente, você pode se utilizar desse benefício, você pode solicitar ao INSS que a tua contribuição. Você também tem a licença maternidade, que é concedida, e aí, sem dúvida, que você vai poder se utilizar desses benefícios. E aí vocês vão me perguntar, Paula, mas eu tô fora do país, mesmo assim eu tenho direito? Tem direito. Você pode solicitar esses benefícios. Ah, como é que eu faço? Nós temos os organismos de ligação. Então, quando eu falo, como é que eu faço?
eu tenho que levar em conta o quê? Que os organismos de ligação, eles conversam entre si. Então, eu posso fazer solicitações no Brasil que o Canadá pode encaminhar e vice-versa, né? Então, isso ajuda muito as pessoas que estão contribuindo. Por quê? Porque elas vão ser beneficiárias também, elas vão se utilizar da situação. Então, que eu devo fazer? Quais são os pontos, né, que eu tenho que considerar aqui? Eu tenho que considerar que se eu estiver vinculado ao INSS, eu tenho outros benefícios para usufruir também, ok? Que mais que é importante nós observarmos aqui em relação à questão da aposentadoria? Bom, vencida a questão do acordo, ou seja, quando eu entendo que o acordo ele é razoável para complementar o meu período, mas ele serve como uma última instância, ou seja, eu vou usar porque eu realmente não contribuí tempo suficiente no Brasil ou porque vai me ajudar no Canadá de alguma maneira, ok. Mas eu tenho que pensar que vou usar em última instância. Se eu tenho contribuições no Brasil que são superiores a valores que envolvem efetivamente contribuições mais altas, isso é que me importa, isso que vai me levar à retomada de contribuição. E o outro ponto que é interessante, gente, eu fiquei um tempo sem contribuir no Brasil. Se eu fiquei um tempo sem contribuir, eu posso retomar a contribuição para aposentadoria? Não só pode, como deve, né? Então, quando você se aposenta, ou, aliás, quando você se aposenta, não, quando você sai do país, você deve continuar contribuindo, ainda que você tenha feito saída fiscal. Isso é uma dúvida muito comum, né? Então, como é que você faz em razão disso, né? Qual o caminho que você faz em razão disso? Bom, eu fiz a minha saída fiscal. Isso vai me impedir de receber aposentadoria? De forma alguma. A saída fiscal, ela tem uma conotação voltada exclusivamente para os aspectos fiscais. Ou seja, você é ou não residente fiscal. Agora, não vai impactar no seu direito à aposentadoria. Você permanece com o direito de perceber os seus valores. Claro, você vai ter taxação, pode ter alguma taxação específica. Bom, a questão em razão da Receita Federal, inclusive, já foi discutida, já foi, é um outro assunto para a gente tratar também. Mas você tem taxações específicas, mas nem tudo que é aposentadoria obrigatoriamente vai ser taxado, tá certo? Que mais? Ah, eu posso receber o valor da aposentadoria do Brasil no Canadá? Pode. É possível fazer isso? É possível. Você vai fazer um requerimento, você vai indicar uma conta e o dinheiro vai ser direcionado para o Canadá. Ah, mas e quando deixam de pagar? Se tiver algum problema, quais são os maiores problemas para deixarem de pagar? Que você tem que tomar cuidado. Bom, o primeiro deles é prova de vida. Então, você deve efetivamente fazer a prova de vida, acompanhar isso, verificar dentro do site, né, do INSS se está tudo certo, se existe alguma exigência em relação aos pagamentos e acompanhar os dados da conta, porque muitas vezes assim, eu tenho assim várias informações de pessoas que deixaram de receber, por quê? Ah, porque na hora de fazer a transferência, um funcionário errou dado de conta, aí precisou entrar em contato com o INSS para tomar as providências. Há necessidade de fazer isso? Sim. Deve entrar em contato imediatamente. Tem lá, inclusive, um e-mail específico para que você entre em contato e eles passam, eles vão te dar as informações, vão informar o motivo pelo qual deixaram de pagar ou o motivo pelo qual o valor não caiu na sua conta, tá? Então, é extremamente importante que você fique acompanhando os pagamentos e que observe as datas, o trâmite do dinheiro,
como chegou, qual a informação que está constando no INSS, se constou, pagou, que está pago no INSS, qual é o próximo passo que você precisa dar, né, para regularizar a sua situação. Mas eu particularmente sugiro que você mantenha uma conta. O INSS, inclusive, estabelece uma listagem de contas que são contas online, na qual ele tem convênio e que você pode solicitar que o depósito seja feito nessas contas, tá certo? Então, falando de INSS, né, e falando de pagamentos, a gente precisa deixar a questão aí bastante ajustada, né? Então, a Andrea coloca aqui pra gente, a saída definitiva não é obrigatória? E se for, é possível se aposentar no Brasil não sendo contribuinte fiscal? Sim, André, como eu falei, né? É perfeitamente possível se aposentar no Brasil se você já fez a sua saída definitiva. A tua condição de residente fiscal não impacta no teu direito à aposentadoria, ok? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Bom, vão colocando aqui no chat que, sendo possível, eu já vou esclarecendo para vocês. Deixa eu andar aqui com a apresentação. Então, olha só, eu falei dos organismos de ligação. Então, os organismos de ligação, eles estabelecem aqui a comunicação adequada, né, entre os países para que você tenha a utilização do acordo. Você usa isso. E quando eu falo que eu uso o período do Brasil e uso o período de outro país, no caso do Canadá, que nós estamos falando, eu tenho que considerar o quê? Que eu tenho a totalização dos períodos. Então, com a totalização, eu passo a verificar o meu direito à aposentadoria, me utilizando do Acordo Brasil-Canadá. E que mais? Eu tenho que observar as regras específicas para condição, né, para concessão do benefício previdenciário. Quais são essas regras específicas? Atendia a exigência da idade? Atendia a exigência dos 15 anos de contribuição? Demonstrei efetivamente que contribuí esses 15 anos? Atendi a exigência do período de carência? Atendi tudo. Então, ok, estou pronto aqui para me aposentar, tá? Então, esse ponto é extremamente importante você deixar ajustado se a sua opção for, se a sua única opção for se aposentar utilizando do acordo. Aí vem uma outra pessoa aqui e apresenta para a gente o seguinte: Ricardo, tenho 42 anos, já tenho 15 anos de contribuição no Brasil. Ótimo. Moro e trabalho no Canadá há 2 anos. É possível ter duas aposentadorias? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Posso aumentar meu valor de aposentadoria no Brasil? Deve aumentar o seu valor de aposentadoria no Brasil, se for possível. Se você já não tiver. Aliás, você não vai estar no teto efetivamente, porque você vai ter, com 42 anos, você precisa continuar contribuindo. É interessante para você continuar contribuindo. Tá? Então, o planejamento para você em relação ao quanto é razoável para você continuar contribuindo é extremamente importante. Que mais que nós temos que ver? Falamos do Brasil, falamos do acordo. Vamos falar um pouquinho a respeito do sistema previdenciário no Canadá e como funciona, né, essa condição do Canadá. O Canadá, ele tem uma estrutura pensada. É diferente do nosso comportamento no Brasil. O Brasil não tem uma cultura de planejamento. Já o Canadá usa isso o tempo todo, né? Então, quando a gente fala de cultura de planejamento, essa cultura está inserida em vários mecanismos que a gente enxerga no Canadá. E aí eu falo o quê? Que a aposentadoria, ela tem um sistema tríplice, ou seja, você precisa de um suporte adequado. Por que que você precisa de um suporte adequado para a tua sobrevivência na velhice? Porque os valores relativos à aposentadoria, eles não são valores consideráveis. Você não vai receber nem o suficiente para você sobreviver, né? Então, se você receber o teto de aposentadoria no Canadá, você vai chegar aí no máximo em US$ 1.600. US$ 1.600, se você tiver que pagar um aluguel, por exemplo, acabou, né? Não dá para sobreviver no Canadá. Então, é importante que você observe o sistema tríplice e siga e faça o seu planejamento também em razão da previdência no Canadá e considerando os caminhos que você tem. Então, lógico, você tem alguns benefícios estabelecidos. O Canadá estabelece um benefício chamado Old Age Security,
que fala o quê? É, ele diz assim: olha, se você tiver 10 anos de Canadá, ou seja, você mora no Canadá por 10 anos, você tem direito a um benefício social. Esse benefício, ele é dado com base na sua renda. Então, o Canadá vai analisar a tua renda, vai levar em conta os seus 10 anos morando no país e, a partir daí, ele efetivamente vai conceder um valor de benefício. Claro que se você tiver uma renda alta, né? E o que que é alta? Eles falam de uma renda de 40 até 40 mil dólares por ano. Você efetivamente vai ter direito ao Old Age Security e você tem direito também ao DIS. O GIS, ele é um benefício que acaba sendo concedido para as pessoas entre 60 e 64 anos para garantir um mínimo aí de sobrevivência. E o Old Age Security, ele é concedido quando você tem uma renda até 46 mil dólares, salvo engano, ou então quando você tem uma renda até 86 mil dólares com reduções, eles vão concedendo o benefício para vocês, para gente, né? Bom, ok. Eu tenho o primeiro apoio, que é o benefício estabelecido aqui. O que mais que eu tenho? Eu tenho direito à aposentadoria, né? E a aposentadoria no Canadá, ela vem através do Canada Pension Plan, né? E esse CPP, que a gente conhece como CPP, ele acaba tendo algumas características que são bastante importantes. A primeira delas é que ele é conhecido mundialmente por ser uma das aposentadorias mais confiáveis do mundo. Por quê? Porque efetivamente eles fazem previsões, eles fazem provisões e fazem o pagamento adequado. Só que ele tem um caráter contributivo, ou seja, você vai receber o seu benefício conforme aquilo que você contribuiu no decorrer da sua vida. Então, se você contribuiu para o CPP por 5 anos, você vai receber o benefício, mas com base nos 5 anos. Se você contribuir com o CPP por 40 anos, certamente você vai receber o benefício no teto, que são os 1.600 dólares. Ah, mas espera aí, Paula, você está falando que 40 anos nós estamos falando em 1.600 dólares, 20 anos nós estamos falando de 800 dólares, 10 anos a gente vai falar de 400 dólares? Provavelmente. E se eu contribuir menos, então eu vou receber menos. Sim, eu posso receber, então, qual é o teto, né? Aliás, o teto não, qual é o mínimo que eu posso receber? Não tem mínimo. Então, o Canadá não estabelece que, olha, você tem um salário mínimo de 1.518. Isso quem diz pra gente é o Brasil. O Canadá te paga 30 dólares se você contribuiu o equivalente a 30 dólares. Mas é assim que funciona? É assim que as coisas fluem aqui? Exatamente isso. Então, falando de CPP, nós temos essa condição. Caráter absolutamente contributivo. E a partir daí é que você tem a sua aposentadoria. Então, contribui, atende, né? Então, na verdade, você vai contribuir com 5,95 da tua renda mensal, do seu salário. E se você for contractor, você vai ter uma contribuição de 11,09, que é a soma da tua parte e da parte do empregador, né? Então, o empregado paga uma parte, o empregador paga outra. Se você trabalhar por conta própria e for um contractor, você paga a totalidade, que seria o 11,09. Aqui tem uma pergunta: você perde o Old Age Security se você mudar do Canadá antes de completar 20 anos, né? 20 anos de Canadá, estou imaginando que a pergunta seja essa, tá faltando anos aqui. Ok. Sim, você perde o direito, sim. O Old Age Security, ele pode, inclusive, te acompanhar se você tiver mais de 20 anos no Canadá. Você pode receber o benefício. Existem vários critérios para eles te pagarem o benefício, tá? Precisa tomar cuidado com isso.
Por quê? Quais são esses critérios? Bom, você tem que ter 20 anos de Canadá, você tem que comunicar que você está deixando o país, você tem que mostrar para onde você está indo, tem que demonstrar várias questões, tem que atender às exigências que eles colocam lá, para daí sim fazer jus a esse benefício. Não é uma condição muito simples, basta sair do país e continuar recebendo. Não, tem que fazer várias comunicações para ter direito a esse benefício, ok? Então, nós vimos que existem esses benefícios que são próprios para garantir a condição da pessoa que tem direito à aposentadoria. A gente tem o CPP. E para aposentadoria no Canadá, o que que eu tenho que observar além da contribuição, além do caráter contributivo? Eu tenho que observar a idade. Existe uma idade específica para você ter direito à aposentadoria. Então, quando eu falo, por exemplo, que a pessoa tem 60 anos de idade, ela pode se aposentar no Canadá? Pode. Com 60 anos de idade, é possível sim ela se aposentar no Canadá. Mas ela vai perder muito. Por quê? Porque existe uma diminuição da renda que a pessoa teria direito se ela se aposentasse aos 70. Então, para você ter o maior valor possível em relação à aposentadoria, você efetivamente precisa ter 70 anos de idade. Você também pode se aposentar aos 65, mas também vai ter uma pequena perda de aproximadamente 20% do que você teria se você se aposentasse aos 70 anos de idade. Então, veja, posso criar a condição de atingir a idade de 70 anos e a partir daí eu efetivamente me aposento? Sim, pode criar essa condição, né? 70 anos, me aposento, não vou mais contribuir com a previdência, mas se eu estiver trabalhando aos 60 anos e me aposentar, eu continuo contribuindo. Se eu estiver trabalhando aos 65 e me aposentar, eu continuo contribuindo também, né? Então, existem várias regras, né, em relação a essa questão da aposentadoria. Por quê? Porque você vai receber o benefício e mas tem condições para observar a idade, né? Então a idade, se você não atender a idade de 70 anos, ela diminui o valor do seu benefício, o seu valor acaba diminuindo. E olha só, gente, quem tem curiosidade para saber o quanto vai ganhar de aposentadoria ou quanto pode vir a ganhar, existem vários simuladores lá no site do canadá.ca, onde vou até colocar aqui no chat para vocês pesquisarem depois, mas você pode colocar lá aposentadoria, né? Canadá.ca, aposentadoria, e simular a tua condição, ou seja, quanto tempo você contribui, o quanto você pretende contribuir daqui para frente, quando você pretende se aposentar. Então ele faz simulações, inclusive considerando contribuições privadas. E o que vem a ser essas contribuições privadas, né? Então, como eu disse no início, nós estamos falando de um sistema tríplice que envolve a aposentadoria no Canadá: benefício social, aposentadoria decorrente de contribuição propriamente dita e contribuições privadas. Então, quando eu pego aqueles valores, por exemplo, que eu faço o RRSP, né? Coloco um valor lá e deixo esse dinheiro para me ajudar na aposentadoria, eu estou criando um caminho também para que eu tenha melhores condições para me aposentar, para que eu receba um valor maior quando da aposentadoria. Então, essas contribuições aqui que envolvem, né, essas contribuições que envolvem o aspecto privado, ou seja, você vai depositar valores lá, eles vão também servir como apoio. Então, aí é que está a diferença do planejamento da aposentadoria no Canadá. É você vir e contribuir também com valores privados para aumentar o seu benefício quando do recebimento. Ah, uma pergunta: como empregado, consigo optar por não contribuir para o CPP? Não, a contribuição é obrigatória. Então, você precisa obrigatoriamente contribuir para o CPP, tá? É um sistema
obrigatório, tal como no Brasil. Então, você continua com as suas contribuições. Que mais que nós temos aqui? Então, falei um pouquinho de contribuições para que a gente tenha ideia, né, como é que funciona. É, eu tenho o sistema previdenciário no Canadá, que eu vou me utilizar desses três apoios para crescer o meu valor de aposentadoria, e é extremamente importante que você observe isso, observe os três apoios e aumente efetivamente a sua aposentadoria. E a partir daí, você consegue planejar e ter a ideia exata do quanto você vai receber. Então, dentro do site do Canadá.ca, você consegue criar vários cenários que mostram para você qual o melhor momento para você se aposentar, inclusive em relação à idade, inclusive considerando que eu vou me aposentar aos 60, aos 65, aos 70, então ele vai te dando várias opções e vai mostrando o que efetivamente você teria de direito lá no futuro, continuando a contribuir, ok? Então, vamos falar um pouquinho, né? Fechando aqui esse assunto relativo ao sistema previdenciário e aposentadoria, vamos falar um pouquinho a respeito de benefícios sociais em razão de doenças ou necessidades, né? O que que a gente precisa observar em relação a isso? Olha só, quando eu falo de Canadá, e aqui eu estou falando um pouquinho de aplicação provincial, o que que eu tenho que observar? Que eu ficando doente, eu tenho direito efetivamente a receber benefícios que vão me dar um suporte nesse período. Então, eu vou entrar, por exemplo, em BC, né? Considerando quem está em BC, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar no portal que estabelece o caminho e cada província tem o seu portal específico e o benefício decorrente da província. Em razão disso, eu vou preencher formulários e apresentar os relatórios médicos e fazer a solicitação do meu benefício. Então, eu faço a solicitação do benefício, vou ter um processamento que vai demorar aí 90 dias no máximo, né, após submissão de toda a documentação e recebo o benefício por quê? Porque eu fiquei doente, porque eu já vinha trabalhando, enfim, porque eu precisei me utilizar desse benefício social. Mas ele é correspondente ao valor do salário? Em regra, ele paga 55% do valor do salário, mas a gente não tem só esse benefício. Além do benefício provincial, nós temos também os benefícios federais, né, estabelecidos no Canadá. Então eu tenho CPP Disability, que significa o quê? Que se eu entro numa situação de incapacidade, né, eu vou solicitar esse benefício. Eu vou requerer, por quê? Porque eu estou vinculado ao CPP e o CPP vai me dar um suporte em razão do momento em que eu fiquei doente ou que eu fiquei incapaz para exercer as minhas atividades. Eu também tenho que apresentar o Disability Tax Credit. O que que isso significa? Que no momento em que eu tenho alguma deficiência, alguma situação que efetivamente me cause prejuízo, eu vou solicitar o não pagamento de taxas. Então, as taxas que eu teria obrigação de pagar, naquele momento, eu deixo de receber. Em alguns casos, através do Disability Tax Credit, você consegue até benefícios para utilização de condução de forma gratuita, coisas nesse sentido. Não vai pagar taxas para várias situações. E no dia 20 de junho de 2025, agora foi instituído um novo benefício federal para as pessoas que se encontram num período de deficiência. Então, você apresenta um requerimento, vai lá no portal do Service Canadá e demonstra
a sua necessidade em razão de determinada deficiência. Aqui, eles pagam um benefício por mês que corresponde a aproximadamente US$ 200, né? Até US$ 200, não mais que isso. Mas a ideia é que ele sirva como um complemento, né, do CPP Disability ou mesmo do benefício provincial, para que a pessoa, juntando todos os valores, tenha aí uma condição melhorada para passar por um período de dificuldade, né? Que é um período sem exercer atividade profissional. Então, eu queria trazer aqui para vocês essas situações, porque são situações importantes para a gente conhecer, né? No momento em que a pessoa tem algum problema de disability, né? Ou seja, alguma incapacidade profissional, você fica perdido, né? O que que eu vou buscar? Onde eu vou buscar? Então, tem vários caminhos, na verdade, para pedir os benefícios. E aí a gente precisa ter em mente que é possível pedir benefício provincial e também solicitar os benefícios que são federais. E isso vai te dar suporte no momento de dificuldade. Então, eles estão aí justamente para isso, né? E aí, o que que eu falo? Primeiro ponto é observar quais são, né, e buscar os seus benefícios sociais. Porque, claro, é chato, né? Muitas vezes é burocrático, precisa apresentar laudo médico, precisa solicitar situações para o médico, mas muitas vezes, se você tem lá um problema de saúde decorrente, da tua atividade profissional. Imagine, por exemplo, que você vai no médico porque você sofreu um problema, porque agravou uma situação de saúde que você já tinha, o médico imediatamente já informa, né? Então ele já vai te informar, vai informar determinados órgãos, mas você vai formular também os seus pedidos para que você tenha os seus benefícios específicos. E olha só, você contribuindo com os dois países, como eu disse para vocês, você pode solicitar o benefício no Brasil e você também pode solicitar o benefício no Canadá. Então vocês vão me falar, Paula, olha, fiquei inválido para o trabalho. A condição é que eu não consigo mais desenvolver minha atividade profissional. Eu posso ir atrás do auxílio-doença no Brasil, por quê? Porque eu contribuo com o Brasil, porque eu já atendi os prazos específicos na lei para eu exercer o meu direito. Então, eu vou efetivamente solicitar esse benefício e vou solicitar o benefício no Canadá. Às vezes, eu já vi gente falar assim: puxa, eu consegui uma aposentadoria por invalidez no Brasil muito mais alta do que eu consegui no Canadá. Então, veja, juntou tudo para a pessoa, ficou uma situação um pouco mais confortável, né? Então, essa é a condição. Ah, é possível usar. Pergunta aqui, né? É possível usar benefícios médicos públicos no Brasil, mesmo morando fora? Sim, é possível, né? Claro, você vai usar o serviço público no Brasil como qualquer outro brasileiro. Inclusive, o serviço público do Brasil, ele atende, inclusive, estrangeiros, né? Então, não existe uma limitação, não existe uma condição como a gente tem no Canadá, né? Específica para quem mora ou para quem tem status, esse tipo de coisa. Não, o Brasil vai atender o turista, vai atender o brasileiro, vai atender todo mundo, tá? E, e por fim, né, falando aqui do acordo, o que que a gente tem que buscar? Acordo Brasil-Canadá em situações excepcionais. Bom, eu efetivamente passei por anos, não fiz as minhas contribuições, não tenho o tempo necessário para me aposentar. O que que eu faço? Vou pegar meu tempo de Canadá e vou aplicar no Brasil. Ah, mas posso aplicar também o meu tempo de Brasil no Canadá? Pode. Inclusive, quando você se aposenta no Canadá, qual é o caminho que você faz? Você informa que você contribuiu no Brasil. Você informa lá nos teus formulários que eu sou cidadão brasileiro, né? Também eu contribuí para o Brasil por tantos anos e o Canadá vai levar em consideração isso, mas óbvio que na hora do cálculo ele tem o caráter contributivo, ou seja, ele vai utilizar para cálculo de valores aquilo que você efetivamente contribuiu. Tudo bem? Agora vamos às perguntas. Olha, fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat, né? Então eu estou colocando aqui, eu tô, na verdade, respondendo as perguntas, e tem mais uma aqui, ó, com relação ao CPP, após os 65 anos, quando recebendo o benefício, né? Então, estou recebendo o CPP. Posso morar no Brasil? Pode.
desde que você siga as regras também. Você tem que informar, de tempos em tempos você tem que até comparecer no país, né? Então, às vezes eles falam, olha, precisa comparecer. Às vezes você pode mandar até pelo consulado as informações que eles pedirem, mas precisa estar sempre em contato para manter o recebimento, para manter o benefício, ok? Que mais? Uma pergunta aqui: auxílio acidente vira aposentadoria? Dependendo da situação, pode virar, tá? Então, lógico, tem que analisar o caso concreto, mas pode virar sim. Não há problema para isso. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida que eu possa ajudar, que eu possa esclarecer? Se alguém tiver dúvidas posteriormente, pode fazer contato via Instagram, pode me mandar e-mail, tá? Eu vou deixar aqui o meu e-mail mais usado. Podem ficar à vontade. Eu vou deixar o meu e-mail do Gmail aqui. Podem ficar à vontade para mandar. Se for o caso, a gente pode fazer consultoria. Eu fico à disposição, tá? E quem tiver dúvidas, eu tô por aqui. Aqui, ó, mais uma dúvida. A quem eu poderia recorrer para verificar as condições para continuar contribuindo no Brasil e atingir o teto máximo de aposentadoria? Ricardo, pode me contatar. Eu posso te ajudar nisso, tá? Eu faço planejamento previdenciário, tenho vários clientes nesse sentido, então fica à vontade para entrar em contato que eu posso te ajudar, tá? Então, só entrar em contato. Vou deixar aqui também para vocês o meu telefone, podem mandar o WhatsApp que eu também respondo, a gente pode trocar figurinha. Deixa eu ver se eu pus o número certo. Isso mesmo, tá? Então fica à disposição, então, para quem quiser esclarecer dúvidas, quiser mandar mensagem, quiser marcar consultoria, eu fico à disposição, ok? Então, eu vou verificar aqui a possibilidade, né, de criarmos aí um caminho para ou quinzenalmente ou mensalmente eu trazer informações aqui para vocês, não só de aposentadoria, mas de questões fiscais que são assim absolutamente importantes, né? Que é importante a gente planejar também, organizar, né? E evitar pagar impostos, né? E evitar dever para dois países também. Então, esse também é um tema que vai ficar claro aí para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos e até uma próxima. A gente termina por aqui.